No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o visto americano, sobre todo o processo, etapas, passo a passo, com riqueza de detalhes. Hi guys, welcome to my channel, eu sou a Ângela Neves e aqui você vai ver muita coisa sobre cultura americana, dicas de inglês, viagem e muito mais. Então vem para esse vídeo que tá muito especial. O processo de solicitação para o visto americano são divididas em 5 etapas importantes, tá? O preenchimento do DS-160, o pagamento da taxa, agendamento, CASV e entrevista, tá? Então, esse é o processo comum para solicitação de visto e eu vou explicar para vocês passo a passo como você deve se portar em cada um deles, tá? O primeiro processo, então, é o preenchimento do formulário no site da Embaixada Americana, tá? Esse formulário é chamado de DS-160 e contém mais de 14 páginas. Normalmente, esse formulário vem para você em inglês, mas a minha dica é preencha direto no Google Chrome e você consegue clicar com o botão esquerdo e colocar para traduzir. Segundo as informações do próprio consulado americano, você pode preencher esse formulário em inglês ou na sua língua nativa, na língua nativa daquele país que é em português. Então, você fazendo a tradução e preenchendo todo o formulário em português, minimiza erros, né? Erros de compreensão, algo que não ficou muito claro. E o DS, como vocês sabem, é um documento extremamente importante. Ali começa todo o processo de entrevista e fiscalização sobre quem você é, a pessoa que você é. Então, é um documento que não pode conter nenhum tipo de erro, tá? Então, essa é a minha primeira dica para você. Ali vai ter perguntas muito profundas, informações muito pessoais suas e também terão perguntas muito inusitadas, como se, por exemplo, você é um terrorista, tá? Então você precisa preencher esse formulário com muita seriedade. Se eu puder te dar um conselho, eu falaria para você contratar uma agência ou um despachante que já tem experiência com esse processo, que vai conseguir colocar ali as informações sobre você, sobre a sua profissão de uma forma muito mais atraente, como se fosse uma entrevista de emprego mesmo. Então você precisa chamar a atenção do cônsul de forma positiva, mostrar que você tem condições de fazer essa viagem, condições financeiras, que você tem conhecimento, que você sabe o que você está fazendo. Então é muito importante você saber se vender desde o começo do preenchimento do formulário, tá? E qualquer erro que contenha nesse documento, seja ele por falta de compreensão ou digitação, isso vai prejudicar e você pode até ter um visto negado por conta desse formulário, tá bom? Outra coisa importante de vocês saberem é que existem dois tipos de checagem. Existe a entrevista, onde eles olham o seu formulário e fazem algumas perguntas e tiram algumas dúvidas sobre você. E existe um tipo de checagem que se chama background check. Essa checagem é uma checagem antecipada, então alguns DS caem ali no tipo de sorteio, sabe? Não existe uma norma, um padrão muito bem explicativo de como esses DS são selecionados, mas uma pequena parte desses DS vão para esse tipo de checagem, onde muitas vezes o agente consular vai até o seu trabalho, liga para sua casa, ele realmente checa informação por informação para saber se é verídico, se faz sentido, tá bom? Então, você pode cair nesse tipo de análise, não é tão comum, mas pode acontecer. E quando isso acontece, no seu DS já vem um monte de informação dizendo se é verídico, se não é verídico, que já vai ali determinar se você vai tirar o visto ou não antes mesmo da entrevista, tá? Então, isso pode acontecer também. Uma última dica que eu quero te dar referente ao DS: após o preenchimento desse documento, clique para imprimir esse DS, porque como são muitas perguntas, muitas possibilidades, é quase impossível que você decore essas 14 páginas assim em um dia, tá? Então você muitas vezes pode esquecer da resposta que você colocou nesse DS, e se você der uma resposta diferente do documento que foi enviado para eles, eles vão achar que você está mentindo, e na dúvida, eles vão negar o seu visto. Então imprima esse DS, estude, decore as respostas que você colocou ali para que não haja divergência na hora da entrevista, tudo bem? Se você não quiser pagar uma agência ou consultoria para te ajudar nesse processo, a gente também gravou um vídeo dividindo a tela com passo a passo, tirando as suas dúvidas nos mínimos detalhes sobre o preenchimento desse DS, e a gente vai deixar o link em algum lugar aqui ou na descrição, caso você queira fazer isso sozinho, tá bom? Lembrando que uma agência ou uma consultoria não vai garantir que o seu visto seja aprovado. O legal de você
você ter uma agência é porque eles vão minimizar a quantidade de erros, né? Eles fazem isso o tempo todo, eles sabem as respostas que você deve colocar, então eles vão minimizar os erros que você poderia cometer na entrevista e ao preenchimento DS, mas não é garantia que você vai conseguir. Então, DS, a gente vai para o pagamento da taxa, que é um pouquinho salgada. Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, a taxa está $185, que em reais, de acordo com o câmbio do dia, tá mais ou menos R$ 1.035, essa média. Mas isso pode variar, né, de acordo aí o valor do câmbio do dia, e também eles podem alterar esse valor aí dependendo do tempo que você está assistindo esse vídeo, beleza? Então dá uma pesquisada ali no site da embaixada. Assim que você fizer o pagamento da taxa, você vai de novo no site da embaixada e você vai clicar numa aba que é de agendamento, para você conseguir agendar ali o CASV e a sua entrevista, tá? A gente deixou ali o passo a passo de novo no vídeo que a gente gravou sobre DS 160, a gente ensina todo o processo para vocês certinho. Nessa aba, existem dois tipos de agendamento, tá? O agendamento do CASV, lembrando que existe apenas 5 consulados americanos no Brasil inteiro, sendo um deles no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. E Recife e Porto Alegre não tem o CASV, tá? O CASV é como se fosse um serviço terceirizado, onde eles fazem a checagem dos documentos, porque há muito tempo atrás, tudo era feito direto no próprio consulado americano, e muita gente chegava com documentos errados, informações faltando, e isso levava um tempo muito maior para a entrevista. Muita gente faz a solicitação do visto, então o prazo se estendia muito, tá? Então, quando você se direciona no CASV, normalmente as pessoas que te atendem são brasileiros e o processo ali não é tão rigoroso, porque o que eles querem fazer mesmo é checar se as suas informações estão corretas, informações simples, tá? Eles não vão conferir o seu DS, eles vão conferir o seu nome, o seu passaporte, eles vão tirar também as suas digitais e tirar sua foto, vão colher suas digitais e tirar sua foto, tá bom? Então, muita gente me pergunta, Angela, como eu devo me vestir para o CASV? O que eu posso levar? Eu posso levar celular? Não posso levar celular? Então, vou explicar para vocês aqui como vocês devem ir, tá? Lembrando que Porto Alegre e Recife não tem CASV, então tudo isso é feito no próprio consulado americano e você precisa levar uma foto 3x4 ali. Bom, o quarto processo, então, é você se direcionar ao CASV. E o agendamento aqui de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro pode ser feito no mesmo dia da entrevista consular, e se isso acontecer, eu peço que vocês marquem com pelo menos 4 horas de diferença de um para o outro. Aqui em São Paulo existe um trânsito absurdo, e o CASV e o consulado americano não são tão pertinhos assim, então você pode pegar um trânsito, pode acontecer imprevistos, tá? Então, para você não correr o risco de perder a entrevista, é importante você marcar com esse leque de distância. Normalmente no CASV, o processo dura em torno de 30 minutos a 1h30. Normalmente o máximo é 1h30, porque é um processo rápido mesmo. Mas, como eu disse para vocês, pode acontecer vários tipos de imprevisto, então é bom que você se segure que dê tempo de fazer os dois no mesmo dia. Muitos casos você não vai encontrar ali disponibilidade de fazer no mesmo dia, então talvez você vá no CASV 1, 2, 3 dias antes, tá? Porque a verdade é que o CASV vai vir sempre primeiro. Você vai ter a checagem de documentos, recolher suas digitais, tirar sua foto sempre antes da entrevista. Então pode ser algumas horas antes ou um dia, uma semana antes ali, de acordo com a disponibilidade de agenda, tá? E muita gente me pergunta, Angela, como eu devo me vestir no CASV? Que documentos eu levo? Ou posso entrar com celular, né? Posso entrar com bolsa? Então eu vou tirar algumas dúvidas aqui referente ao CASV para você, tá bom? Primeiro, o CASV não exige que você vá com uma roupa mais formal ou algo do tipo, tá? Mas é importante que você vá com um basiquinho, não vá com uma blusa branca, porque você vai tirar uma foto e talvez o fundo dê um contraste, ou não dê contraste, isso dificulte ali na hora de tirar a sua foto. Não vá com maquiagens muito pesadas que não dê para te reconhecer, afinal, esse documento é um documento que serve para reconhecer você ali nos Estados Unidos, então vá com a maquiagem leve, não use brincos muito grandes, como esse que eu tô aqui agora, para facilitar ali na hora de tirar a sua foto, tá? No CASV em si, eles não são tão rigorosos como eles são no consulado americano, então é permitido passar com o celular ali pelo scanner, mas a partir do momento que você entra, o celular precisa estar desligado, tá? No CASV não vai entrar nada que possa machucar alguém. Então, se você tá com chaveiro que tenha um canivete, você tá com um cinto com a fivela muito grande que machuca, salto agulha, eles vão pedir para você tirar e, se for o caso, você vai entrar descalço no CASV, tá? Então, não evite esse tipo de acessório, de sapato, para não acontecer esse imprevisto com vocês, tá bom? Se você estiver levando algo, uma bolsa muito grande que não entrar, normalmente na frente tem aqueles guarda-volumes, mas eles são bem salgados. Então, a minha dica é vai com a bolsa pequena, simplesmente com a chave de casa,
com o necessário para que você não perca tempo, não gaste dinheiro à toa com coisas que você não precisa gastar. Se tiver alguém com você, sei lá, seu marido, sua mãe, que possa segurar seus pertences, maravilha. Se não, vá com a bolsinha pequena, somente com o necessário, os documentos e pronto. Ângela, quais são os documentos que são exigidos no CASV? Normalmente eles pedem a confirmação de DS, confirmação de agendamento e o passaporte, tá? São apenas esses 3 documentos que você precisa levar. Então, leva sua bolsinha, leva os documentos e somente isso. Agora vamos para o 5º passo, que é a entrevista no consulado americano. Digamos que no consulado americano, eles são um pouco mais criteriosos e são mais exigentes, tá bom? Então, Ângela, quais são os documentos que eu devo levar no consulado americano? Basicamente, os documentos obrigatórios são os mesmos que você levou no CASV, tá? Confirmação de DS, confirmação de agendamento e confirmação e passaporte, desculpa. Além desses documentos, é importante que você tenha uma pasta com tudo aquilo que comprova os seus vínculos aqui no Brasil. Então, se você tem casa, carro no seu nome, é importante que você leve. Se você faz faculdade ou está na escola, é importante que você leve a documentação que prove que você tem um curso aqui em andamento, que te prenda aqui. Se você tem carteira de trabalho e é registrado, é importante que você leve a carteira de trabalho, tá? Se é empreendedor ou empresário, leve a sua inscrição estadual. Se você tem funcionários aqui, você leve toda essa documentação. Tudo vai depender de acordo da sua realidade. Então não tem como eu te falar quais são os vínculos que você tem no Brasil. Você precisa analisar, mas tudo aquilo que te prende no Brasil, que dá a impressão de que você precisa voltar, é importante você levar. Mas eu preciso orientar vocês aqui que na grande maioria das entrevistas, eu diria até que 90%, eles não pedem um documento. Eles confiam muito no touch a touch, no olhar, na imagem que você passa. E aqui vai outra dica extremamente importante para a sua entrevista, tá? Vá bem vestido. Vá bem vestido, vá como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego extremamente importante para você. E quando eu digo isso, não é para você ir com vestido de gala ou os homens irem de terno, mas evitem ir de chinelo, evitem ir de regata, sei lá, coque no cabelo, de qualquer jeito, porque eles começam a te analisar no momento que você entra na fila. E se você vai dessa forma meio relaxado, passa a mensagem de que você não tem condições de arcar com a sua viagem. Então você precisa passar uma boa impressão antes mesmo de você abrir a boca de conseguir se comunicar. Porque na verdade eles fazem uma média de 3 a 5 perguntas, mas eles já estão te analisando há muito tempo. Pelo DS, pela forma com que você se veste e pela forma como você age. Esses agentes consulares, eles são extremamente inteligentes. A maioria deles estudou em várias faculdades, falam mais de 2 ou 3 línguas e são especialistas em linguagem corporal. Então aqui vai a segunda dica que pode mudar o jogo completamente para você. Quando você estiver ali na fila, muito cuidado com quem você conversa, o que você fala. Se você tem uma certa arrogância e tá mostrando que você sabe tudo, isso pode te prejudicar. Inclusive aconteceu comigo, tinha uma menina atrás de mim, tava super nervosa, eu tava tentando acalmá-la e eu era próxima da fila, eu percebi que ele já tava olhando e meu visto foi negado. A gente não tem como garantir que o meu visto foi negado por causa disso, mas a gente precisa tentar todos os detalhes. Então se você chega ali já com o nariz empinado, achando que você vai... Isso não é legal para eles, tá? Da mesma forma, eles vão observar também a sua articulação. Então, se você é aquela pessoa que tem mania de ficar mexendo no cabelo, olha para o lado, não consegue olhar no olho do agente consular e falar com firmeza aquilo que você precisa, fica balançando o pé, todos esses sinais mostram um tipo de medo ou insegurança. E eles pensam, caramba, eu só tô perguntando para onde que ela vai ou quanto tempo ela vai ficar lá e ela tá desviando o olhar, tá mexendo muito no cabelo, tá balançando a mão. Então tudo isso mostra um certo tipo de desconforto, porque eles são especialistas em linguagem corporal, lembra? Então eles vão analisar tudo isso antes mesmo de fazer algum tipo de pergunta para você. Se eu puder te dar mais uma dica, seria leve todos os seus documentos numa pasta transparente. Por quê, Ângela? Eles normalmente não pedem os documentos para confirmar, né? Lembra que eu falei para vocês que na dúvida eles vão negar? Dificilmente você vai encontrar um agente consular com muito bom humor, de muito boa vontade, que vê ali alguma informação que não bateu e vai começar a te questionar e pedir documentação. Mas se ele pedir, você tem que ter. Então, a minha dica é você levar os seus documentos numa pasta transparente, deixar os documentos mais importantes para você em evidência. Eles conhecem muito sobre a lei do Brasil, tá? Então, eles conseguem entender pelo tipo de papel, a cor do papel, quais são os documentos que você está levando. Então, deixa ali exposto a sua inscrição estadual, sua carteira de trabalho, documento da sua casa, tudo separado ali de uma forma que, se você segurar a frente do seu
seu braço, ele olhando para você, ele já consiga ver e talvez aquele documento ali possa te salvar. Ele fala, tô vendo ali que você tem uma certidão de casamento, posso verificar esse documento? Então, esse documento que você está levando passa a impressão de que você é organizado, que você se preparou para a entrevista e ele batendo no olho, ele já começa a ver os papéis que você trouxe para comprovar os seus vínculos no Brasil. Talvez ele só olhando já consiga te aprovar o visto, tá? Então, são dicas que a gente não encontra em todos os lugares, mas que pode salvar a sua entrevista, o seu visto no dia, tudo bem? Bom, agora eu separei para vocês algumas perguntas que são comuns que eles fazem ali no dia da entrevista e deixei aqui um material para vocês baixarem também com as 25, 30 perguntas mais comuns que eles fazem no dia da entrevista. Normalmente eles fazem em torno de 3 a 5 perguntas e aí eles já negam ou aprovam o seu visto e eu trouxe para vocês aqui as que são mais comuns, tá bom? Vou deixar aqui exposto na tela para você ver junto comigo. Bom, a primeira é para onde você vai. É muito importante que você fale exatamente aquilo que você colocou no DS, tá? Se você informou uma coisa e disse outra, eles podem desconfiar que você está mentindo. Na dúvida, eles vão negar o seu visto. Aconteceu comigo algo bem diferente, né, nessa segunda vez que eu estava aplicando para o visto, que eu diria que foi como se fosse uma pegadinha. Eles perguntaram de inicial aonde eu iria, para onde eu iria, e eu disse que eu iria para Miami. Ele fez mais umas 2 ou 3 perguntas e depois ele afirmou, você vai para Nova York, né? Eu falei, não, eu vou para Miami. Então ele estava querendo confirmar a minha resposta. Eles podem fazer isso 1 ou 2 vezes. Então seja muito confiante daquilo que você está falando e cuidado para você não cair nessa pegadinha aí, dele afirmar uma coisa, você está indo para outra, para que você não tenha o visto negado, tá? Eles podem perguntar também quanto você ganha, tá? Então eles podem analisar ali o seu perfil e julgar se você tem condição ou não. Então eles vão perguntar qual é o seu salário. Nunca minta, tá? Muito cuidado com a informação que você coloca ali no DS, porque tem muitas pessoas que ganham, sei lá, R$2.000, mas faz vários serviços por fora e sua renda acaba sendo de 3 ou quase R$4.000. E a pessoa acaba colocando ali que ganha R$2.000 e na hora da entrevista fala que ganha 4. Você precisa colocar no DS o valor que você consegue comprovar e você precisa falar na entrevista também o valor que você consegue comprovar. Se você conseguir provar que você ganha R$4.000, você tem contratos, você tem algo que dá, que você consegue provar o valor que você ganha e você consegue explicar isso para a gente consular, maravilha. Se você não consegue comprovar essa renda extra, não coloque porque isso pode te prejudicar. Eles podem pedir para você também falar sobre o seu trabalho. E nesse caso aqui, você pode dar algumas informações a mais. Por exemplo, no meu caso, eu sou empreendedora, tenho uma escola de idiomas online e presencial, também presto consultoria para viagens internacionais, ajudo na compra de passagem, enfim. Você vai dar explicações sobre o que você faz, o seu trabalho, de uma forma que pareça atraente ao agente consular, tá bom? É claro que tem profissões que não tem o que fazer, né? Sou advogada, sou médica, não tenho o que enfeitar ali, mas existem algumas situações que dá pra gente apresentar melhor aquilo que a gente é, tudo bem? Outra pergunta extremamente importante é como ficará o seu trabalho ou a sua escola durante o período de férias. Normalmente essa pergunta pode vir caso você tenha colocado no DS que você vai viajar, sei lá, em setembro, em agosto, uma época que não é férias escolares ou talvez que não seja também um período comum de viajar ali dentro do trabalho, tá? Então vamos supor que você começou a trabalhar agora e eles entendem muito sobre as leis do Brasil e eles sabem que você só pode tirar férias depois de 1 ano. E você colocou ali que você começou a trabalhar e você já vai entrar em férias. Isso vai gerar uma dúvida no agente consular. Então, provavelmente ele está te perguntando como ficará o seu trabalho ou a sua escola, porque não bate ali as informações, tá? Nesses casos, é muito importante que você leve ali, se você conseguir, uma carta da sua empresa dizendo que você tem autorização para fazer essa viagem, ou uma carta da sua escola e você consiga explicar isso de uma forma melhor. Por quê? Para os americanos, em primeiro lugar vem os estudos, em segundo lugar vem o trabalho, em terceiro lugar vem a diversão. Então, se você vai viajar numa época que não é muito comum na sua escola, você precisa explicar ali para a gente consular que você já adiantou as provas, que você conversou com todos os professores e que você foi liberada para fazer essa viagem, mas que está tudo organizado, porque senão isso não vai soar legal para eles. O mesmo acontece no trabalho, né? Você conversou e você tem uma autorização para que você consiga viajar. Eles não fazem essas perguntas à toa, então vale demais a pena essas dicas que eu tô trazendo para você. Outra pergunta pode ser muito comum é se vocês declaram imposto de renda. Se o seu salário
salário pede para que você faça essa declaração, você precisa levar esses comprovantes caso eles peçam. Porque eles pensam o seguinte, cara, a pessoa não está respeitando as leis do próprio país. Quem me garante que ela vai respeitar o meu país, que ela vai realmente fazer a viagem que ela quer e voltar para o país dela? Nada me garante. Então, isso fala muito sobre o seu caráter, tá? Então, deixe todas essas documentações alinhadas e não minta, tá? Caso o seu salário não comporte ali um imposto de renda, fale que não, explique por que não. Caso comporte, você fale que sim. Caso ele queira ver, você pode sugerir mostrar o documento, tá? Uma outra dica que é importante, nunca entregue o documento sem que o agente consular peça. A dica da pastinha é justamente para, né, levar ele, caso tenha uma dúvida, de pedir algum documento, mas não entregue. O máximo que você pode fazer é dizer que sim e que você trouxe o documento, caso ele queira ver, você pode apresentar. Só isso, tá? Outra dica importante é nunca responda algo que não lhe foi perguntado. Seja sempre muito objetivo nas suas respostas, tá? Então, você vai viajar com quem? Vou viajar com meu esposo, com a minha família. Não acrescente, vou viajar com meu marido que já tem visto, você quer ver o documento? Nunca faça isso. Seja curto e breve, se a resposta exigir que você explique um pouco mais, como é o caso aqui da questão de trabalho, né? Como ficar seu trabalho, você pode dar mais informações para ele, ou pode dizer como você trabalha, mas seja sempre objetivo, nunca responda algo que não lhe foi perguntado, nunca ofereça documento que não foi pedido, porque eles são extremamente rígidos com isso aqui, ok? Bom, e para finalizar esse vídeo, eu quero trazer para vocês situações de negativa. É claro que a gente está aqui na torcida para que dê tudo certo, para que você consiga o seu visto, mas se por acaso você não conseguiu, o seu visto foi negado, ele pode ser enquadrado em seções. E existem mais de 30 seções de negativas que a gente pode enquadrar ali o seu visto, tá bom? Existem até algumas seções que você leva um tipo de punição sem poder aplicar para o seu visto novamente no prazo de 2, 3, 5 ou até 10 anos. Mas normalmente a seção que as pessoas mais recebem, mais são enquadradas, é na seção 214B. Você recebe uma carta ali, normalmente a famosa carta rosa, mas você pode receber uma carta amarela, um papel branco, um papel verde. O que importa é você olhar de fato ali a seção, tá? Essa carta ela vem em português de um lado e em inglês do outro. Normalmente ela fala que você não tem vínculos o suficiente no Brasil para você receber o visto americano, tá? Mas não é só a questão de vínculos. Provavelmente o agente consular não acreditou na história que você contou, ou realmente a documentação ali estava faltando, ou você disse algo que não foi convincente. Você pode ter demonstrado algum tipo de nervosismo, de insegurança, e tudo isso afeta, mas a carta ela é padrão para todo mundo. Normalmente, basicamente, ela vem escrita que você não tem vínculos o suficiente no Brasil, que pode realmente ser isso, né? Ele checou ali, viu que você, né, pode ficar e voltar a trabalho online, não tem empresa, não tem carro, não tem nada no seu nome, então pode representar um risco de que você vai e não volta, mas pode ser outras coisas também, né, não convenceu na história, as informações cruzadas não bateu, ou você mentiu em algo, então pode ser N motivos, mas normalmente esse tipo de sessão é a sessão mais simples que tem, e se você quiser aplicar para o visto no dia seguinte, você já está apto a aplicar. Bom, pessoal, é só isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo caso vocês tenham uma dúvida, ou se você vai fazer sua viagem internacional, em que etapa que você tá, para que eu adoro interagir com vocês, adoro poder ajudar. E é isso, vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. Bye!